Eu acho que antes da gente assistir o vídeo, é muito importante a gente entender como que chegou a demanda para você. Certo. Cara, demanda, normalmente ela chega meio quadrada. Galera, tipo, manda e-mail e fala, preciso fazer um vídeo tal. E aí vem para a produtora de duas frentes. Ou é uma agência que está intermediando a empresa, ou é a empresa direto que vem pedindo. Então, nesse caso, foi a empresa, o departamento de marketing, né, na pessoa da gerente de marketing, que é a Melissa, que solicitou, né, atualizar o filme institucional, que eu acho que tipo, fazia 10, 15 anos que não atualizavam, que não faziam, né, um novo. E aí a demanda veio, o primeiro lance assim, da demanda é um e-mail falando que precisa ser feito um filme institucional. E a gente que produz vídeo, filme e tal para o mercado, já sabe que o filme institucional é um filme que conta sobre a empresa, apresenta seus aspectos positivos, seus diferenciais, explica o que a empresa faz. E aí daí, para contar para passar essa mensagem, tem diversas formas. Então, partiu de um pedido, e aí então abre-se uma reunião de um briefing, né, para falar para a gente que caminho que é para seguir. Normalmente a gente manda um briefing criativo, é um documento que coleta muitas informações para a gente conseguir entender, né, de uma maneira muito clara e alinhada o que é a empresa, o que ela faz, quais são os objetivos do vídeo, essas coisas todas. E aí, a partir daí, é feito então roteiro, storyboard, aí começa a pensar na locação, começa a pensar em todos os aspectos de execução de fato do filme. Então, começou daí. Legal. E... Bom, vamos assistir e a gente fala mais sobre ele. Beleza. Ele é quem? Esse aí é o fundador da Funny, é o Seu Rubens. Sr. Rubens. Essa empresa, Funny, foi um sonho da minha vida. É muito importante pensar na pré-produção, que foi a questão do varal de fotos, né? Como é que foi esse... Que é muito atípico para um filme institucional, diga-se de passagem. Exatamente, né? é uma coisa que chama muita atenção. Esse lance do varal é emblemático e deu trabalho, porque é o seguinte, ao decidir no roteiro a narrativa, a empresa queria fazer um caminho histórico. Ela queria contar a partir do Seu Rubens, que é o fundador, meio que o caminho da empresa até aqui. Então, o que ela é hoje é representada pela história do Seu Rubens e do que aconteceu a partir daí. Que é o que a empresa meio que carrega. Ela tem esse clima meio familiar, as pessoas que trabalham na empresa, desde aquela época estão ainda. Então, essa ideia surgiu de um outro vídeo que eu fui chamado para produzir, que é um vídeo da visão mundial, que me veio à mente, assim, que foi uma maneira... Eles não usam nesse aspecto histórico, eles não usam da forma que a gente usou nesse vídeo, mas me veio em mente ter uma cena com as fotos que contam a história da empresa, desde o começo até que eles tiverem de mais atual. E já que a gente ia gravar na fábrica, na usinagem,
eu também pensei que isso ia ser algo legal para quem trabalha na empresa. Uhum. Então, tipo, quase que uma ação meio endomarketing, assim. A gente não sabia onde ia pendurar, porque a gente não sabia como era ainda a fábrica e tal, né? Mas a ideia surgiu daí. A forma de contar histórica, que esse filme estava sendo um filme que tinha uma narrativa histórica, foi fazendo um varal de fotos no próprio centro de usinagem, que é como eles chamam lá. E se eu puder, eu vou achar o vídeo que me veio em mente quando eu pensei sobre colocar o varal de fotos lá, e a gente já dá um play aqui. Eu acho que tá fácil, é um vídeo da Visão Mundial. Você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é assim, surgiu assim. Legal. Vamos lá. Aqui vocês usaram o drone. E eu tive a sorte, a bênção de Deus. Aí tem um negócio interessante sobre isso. Você conhece o Thiago, que é o operador de drone. Agora o Thiagão tá, tipo, morando nos Estados Unidos. Cara, teve uma trajetória animal aqui no Brasil. E aí é o seguinte, o Thiago é um dos operadores, Thiago Bianchi, né? Porque tem outro Thiago que também opera drone aí, trabalha com a gente. O Thiago Bianchi é um dos operadores mais, assim... Solicitados. E um dos mais ousados que eu conheço. Ou que eu conheci, porque agora se fizer trampo com ele é só nos Estados Unidos. Cara, e aí eu falei para ele assim, olha, eu não sei como você vai fazer, mas a gente precisa fazer imagens aéreas dentro da fábrica, dentro da usinagem, dentro do estoque, que é uma das cenas que a gente viu aqui. Uhum. E aí, quando ele olhou, ele meio que olhou para mim assim, e esse não foi o primeiro trabalho que a gente fez, e eu já, tipo, solicitei imagens que eram, assim, cara, pra cara que é profissional, sabe fazer e que é ousado. Então é piloto de drone que não dirige com sensor para o drone parar, por exemplo. E aí ele tinha que passar entre o telhado e as estruturas de luz para dar o ângulo, e porque eu queria que as luzes da fábrica, do estoque, da usinagem aparecessem como um primeiro plano para dar maior sensação de movimento. E aí, cara, tinha cabo de aço, tinha um monte de coisa e, assim, não poderia ter sido melhor com ele, assim, porque para fazer isso tem que ser ousado, corajoso e colocar o próprio drone em risco, né? Com certeza. Já trabalhei com o Thiago, eu sei que ele é doidão. Doidão. É doidão. Às vezes até mais do que o que a gente pede, né? Muito mais. E aí foi isso. Então, pelas imagens, tem mais imagens de drone, a gente vai ver que, assim, não é qualquer cara que faria. Tem muitos caras que eu conheço que ia falar, puta, não vai rolar, não vai dar. Ou então ia bater o drone, simplesmente, e azedar o job, né? E acho que a primeira coisa que a gente tem que falar nesse caso, assim, e a gente vai falar mais pra frente sobre isso, sobre budget, sobre tal coisa, quanto que custou um vídeo como esse, não em valores, mas de uma forma geral, é interessante pensar assim, que um bom profissional, ele vai enriquecer tanto o vídeo de uma forma que, assim, se você pensasse, cara, talvez eu tenha um budget pequeno para fazer isso, então eu vou chamar um outro cara que vai reclamar pra caramba do drone, não, vai zoar meu drone, vai fazer e tudo mais. E o lance do cara ser desafiador para ele e ele ser vida louca, do jeito que o Thiagão é, eu acho que trouxe um resultado muito bom, né? Com certeza. Soma muito. A escolha de um profissional, assim, soma muito. Aí a gente tem que ver na pré-produção, que é o que a gente está falando aqui,
decidir aonde que a gente aloca a grana. Né? O investimento vai aonde? Será que o drone a gente só quer umas imagens simples, entrando na fábrica, ou só mostrando o telhado para mostrar o tamanho da fábrica? Ou as imagens de drone compõem artisticamente nosso filme? Então, qual é o peso para a gente saber se a gente investe mais para esse lado ou não, né? Então é isso. Nesse caso fez total diferença, cara. Não só o drone, mas diversas outras escolhas, assim. E é legal que a gente vai falar depois, em outro vídeo, sobre um outro vídeo que o Thiago também fez, né? Que o Thiago também fez. Também fez. Aquilo lá foi mais tranquilo, né? Teoricamente sim, mas lá nós vamos discutir umas coisas que rolaram. Beleza, vamos lá. Eu vou dizer que, para mim, são os melhores e foram os melhores. O sucesso da empresa não está em mim. Ela está nas pessoas que essa empresa. Você gravou com qual câmera? Eu A gente achava gravou de que Blackmagic era possível. 6K. Eu só teria que ter 6K. as pessoas certas. Na época não tinha Que 6K. sonhasse isso comigo. Ou pensasse como eu e acreditasse nesse sonho. Cara, tem um E aí eu negócio que eu comecei lembro a aqui, conhecer que assim, a gente esse. assiste o filme e a gente nem faz ideia. A gente preparou um texto, foi roteirizado, preparado um texto pro seu Rubens chegar e ler. Não adiantou nada. Então você sabe como é. A gente calcula ali, tipo, horário de gravação, dentro da diária e tudo mais. E aí chega lá, tudo acontece. Então pode dar certo, pode seguir como a gente planejou e pode ir completamente diferente. Para as distâncias das câmeras que a gente precisava, o TP ficou muito longe dele. Não é que nem ficou muito longe, ficou quase que numa relação do que a gente usa aqui para gravar os vídeos internos. Mas ele não conseguia ver. E o óculos dele não estava lá. E aí, de repente, a gente teve que, tipo, compactar as coisas. E ele falou assim, quer saber? Eu vou falar aqui, vou contar a história aqui. E aí depois vocês recortam. Um perigo pra gente, né? Tipo, como é que fala? Super vulnerável, assim. Porque ele poderia contar e não ter conteúdo pra gente fazer o filme. Poderia matar o filme aí. E super delicado, porque você está tratando com o dono da empresa. Então você vai fazer o quê? Não, faz do meu jeito. Você vai falar, não, beleza, vamos fazer. E ali a gente ficou meio tenso para poder, ao longo da gravação, já entender se ele estava passando a informação que a gente precisava, porque a gente tinha um roteiro, a gente já tinha uma narrativa. O dia da execução, você não escolhe mudar texto, falar, agora não vamos falar sobre isso aqui que estava no roteiro, vamos falar sobre o que ele quer falar. Isso pra gente é um perigo enorme. Então a gente gravou algumas vezes, instigando ele a falar espontaneamente, mas na narrativa que a gente precisava, porque tudo estava planejado para aquela narrativa. São os desafios, né? Desafios.